Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Os meus convidados de hoje são os criadores Joana von Maier Trindade e Hugo Calhin Cristóvão, que têm uma nova criação que vai ser estreada no dia 29 de abril, às 21h30, no TAGV, que é o Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra. Olá e muito obrigado por Olá, mais uma vez acederem a estar aqui a conversar comigo uns minutos. Bem-vindos. olá Pedro. Olá, Pedro, obrigada a É um nós. prazer. É um gosto. Então, a primeira pergunta é começar pelo princípio, no fundo, do princípio desta criação. Saber o que é que deu origem a esta criação, que eu não disse o nome, mas vou dizer agora, que é Onde está o relâmpago que vos lamberá as vossas labaredas. Como é que surgiu no vosso universo, na vossa criatividade? Eu acho que esta criação surgiu por uma fascinação, primeiro uma fascinação que nos leva há muito tempo por Nietzsche, pela figura de Nietzsche e pelo Zaratustra, e pela maneira como Nietzsche, quando está no Zaratustra, fala sempre sobre dança e parece equacionar a filosofia com a própria dança, e tem todas aquelas frases sobre é preciso ter caos dentro de nós para dar origem a uma estrela a uma estrela que dance, só Uhum. acredito num Deus que saiba dançar. Isso, e uma outra fascinação também por Beethoven e pela Nona Sinfonia e pela maneira como a Nona Sinfonia é qualquer coisa que rasga o panorama musical, e o que lhe aconteceu também, que tanto Nietzsche aconteceu uma perversão e uma usurpação de Nietzsche, depois temos que falar sobre isso. Uhum. Beethoven também acabou por ser, a Nona Sinfonia acabou por ser, digamos, transformada apenas no hino à alegria, que até é o hino da Comunidade Económica Europeia. Portanto, é uma tentativa de ir à essência desses dois movimentos. Do movimento nietzschiano de transformação de todos os valores aplicado à dança, aplicado a uma dança que seja ainda misteriosa para nós, com todo o tempo que temos de trabalho, e essa música, essa força musical de um homem que faz composições surdo de algo que não ouve, e este mistério de qualquer coisa que nós não ouvimos, mas sentimos e que vibramos, também está muito relacionado com o que para nós é a dança neste momento. Sim, Uhum. Uhum. acho que a resposta do Hugo está muito centrada na nossa pesquisa. Realmente, aqui o leque da dança, se na anterior criação a questão do autorretrato do que é uma bailarina, aqui passamos mesmo para uma questão da dança, aquilo que faz dançar, se é uma música, se é uma inspiração filosófica, mas eu acho que está bem respondido e se calhar eu aproveito e lançava a segunda pergunta e eu iniciava a segunda pergunta. Vamos a isso. Então, a segunda pergunta tem a ver, é o seguinte: eu estive a ler a sinopse e a sinopse longa começa com a frase ou com a expressão: o que defendemos pode ser sempre uma fraude. Em que sentido é que vocês afirmam isto? A ideia é, a ideia é que o nosso discurso, ou seja, aquilo que é Se o calhar nosso... posso responder? Está bem, Sim. força. Sim, eu acho que muitas vezes as palavras, não é? Aquilo que é o nosso discurso podem nos atraiçoar. Hum. Enquanto um gesto e um movimento e a presença em palco é sempre algo de vivo e de algo. O corpo incorpora o pensamento, a alma, o gesto, o movimento, no meu entender. Enquanto que o discurso, eu posso querer dizer uma coisa hoje e outra amanhã e pode ser menos fidedigno àquilo que é o movimento da dança, do gesto, àquilo que é o gesto do movimento, da dança, da presença do corpo. A presença do corpo num sentido de presença, de iluminação, de quase presença, como foi aquela sinfonia número 9 do Beethoven, que de repente está ali e é inevitável, é inadiável e ocupa, ocupa num sentido magistral o espaço e o tempo e retém-nos naquele segundo. E essa primeira frase é seguida, ou seja, é o que defendemos e depois o que fazemos, que Isso. pode ter uma densidade ontológica. Eu gosto muito desta ideia da dança como uma ontologia, pode ter uma densidade ontológica que ultrapassa a necessidade que nós temos de falar e de explicar. É um mistério, é a mesma, ou seja, há um texto, imagina, há um texto escrito, há um texto filosófico e depois há um poema, e esse poema quebra as regras do discurso. Um poema não tem uma mensagem que seja clara, percebes? É uma existência por si, é um cosmos. E é nesse sentido tentar caminhar para um local em que a palavra chega ao seu fim. E até o próprio gesto chega ao seu fim, o corpo chega ao seu fim. No fundo, esse mistério que estamos à procura, essa surpresa.
esse uhum. algo mais, um gesto. Ou seja, sim, sim. Vocês, portanto, partem de Nietzsche e de Beethoven, têm essa procura desse gesto, e como é, sem revelar, obviamente não vos quer pedir que revelem exatamente o que vai ser o que poderá ser visto em palco, mas como é que transformam, isto para falarem também um pouco do processo criativo, como é que transformam essas ideias, essas inspirações, no que depois o público pode assistir nas apresentações que vão acontecer? Eu acho que isso é um bocadinho passo a passo, dia a dia, é um bocadinho carpe diem, é um bocadinho todos antes de irmos para o estúdio, num processo prévio, e eu e o Hugo mais lemos estas fontes, matutamos estas fontes, deixamos que elas nos entrem no inconsciente e depois deixamos que este inconsciente, uma vez no estúdio, seja dançado, seja respirado e vamos compondo com aquilo que vai surgindo de uma forma muito gradual, natural, orgânica, mas numa fase inicial, antes de estúdio, há um mergulho nestas referências, nestes autores. E, por exemplo, se calhar muitas vezes nós antes de irmos para o estúdio ouvimos muitas vezes a música, Uhum. lemos muitas vezes, e depois quando chegamos ao estúdio quase que esquecemos, mas aquilo já está lá, já está lá. Eu queria dizer isso, é um bocadinho como o Freud diz que os rios mais profundos correm no subsolo, e a ideia do inconsciente, aquilo que nós esquecemos, mas nos faz agir. A ideia é porque nós partimos efetivamente a um início de Nietzsche e Beethoven. E também há outros autores, e tudo isso é um bocadinho, mas depois, é algo que eu não me canso de enfatizar, depois há pessoas, e há um trabalho com pessoas, e há um trabalho muito cuidado, há uma forma física de estar, e depois, a partir daí, é esse encontro e essa direção que faz com que as coisas aconteçam. Portanto, é como nós começamos a partir de algo, esse algo desaparece, depois a partir daí é a vida, é o trabalho, entendes? É a maneira como as pessoas se dão. E depois, no fim, acabamos quase sempre miraculosamente de descobrir é isto. Ou seja, nós vamos à procura de algo que não conhecemos. E mesmo quando partimos de Beethoven e Nietzsche, estamos a tentar partir do Beethoven e do Nietzsche que nós não conhecemos. Lá está, não como um discurso, não Nietzsche, mas como o que é que isso nos faz sentir, o que é que isso nos toca, o que é que isso nos desperta. E depois é um trabalho muito longo e muito Um processo. apaixonante. Claro, claro, durante o estudo, durante a fase de estudo, etc. Queria perguntar uma coisa, não espero não ser indiscreto, que era saber quão perto da estreia é que vocês dão a obra ou a criação por fechada. Posso responder? Podes, e depois eu respondo Sim, também. há duas dimensões nisso. Ou seja, a primeira dimensão, ou há três. A primeira é que uma obra nunca está fechada. A obra vive de ser aberta, exatamente, de ter essa dimensão do aberto. A segunda coisa é que nós não gostamos, e eu até acho que é uma coisa um bocado diletante, de andar a mudar coisas. Ou seja, a peça começa a ser feita muito tempo antes da estreia e está terminada. E depois vai exigindo modificações. Agora, a pior coisa que eu acho que a pior coisa que se podem tantos fazer, ainda por cima em espetáculos que vivem tanto de dádiva e de interpretação e de é Precisão, sim. mudar à última da hora, ou seja, o criador inseguro que diz, eu não estou contente, eu quero mudar isto, não é a minha, digamos, visão, é um processo de confiança. Portanto, nós estamos a fazer corridos, o termo é um bocado errado, há muito tempo, mas se a obra está terminada, Pedro, não, isso nunca acontece. É a natureza da nossa profissão, é a natureza Mas daquilo claro que que nós. depois quando a Não. obra é confrontada com o público, ela não fica terminada, mas há um espelho, há uma complementação, há um diálogo, vai crescer noutra direção e depois cada público, cada espaço, cada teatro vai acrescentar camadas. E é um bocadinho como aquela questão do escritor que diz a partir do momento que eu lanço o livro, ele deixa de ser meu, passa a ser do leitor. Isto como uma metáfora. Mas claro que nós continuamos sempre a trabalhar e estamos lá presentes, mas há um momento de confiar, de entregar. Mas eu diria que esse momento acontece sempre que começa e nós saímos. Isto é uma arte muito particular.
percebes? É uma arte muito para ti, muito especial, muito única, porque junta-se com a vida de uma forma que as outras eventualmente não. Portanto, há uma confiança, é sempre um milagre quando acontece. Entendes? É sempre um milagre. Nesse Sim, aspecto, sobretudo porque não é uma matéria que fique fixa, porque o corpo não. é impermanente, nós estamos sempre a envelhecer, estamos sempre a maturar, temos o espírito diferente naquele dia, portanto, é um encontro ao vivo. E depois, tantas coisas só são captadas ao vivo, percebes? Daí é um espaço de resistência, efetivamente, porque é um espaço que exige ao vivo, exige a presença. E é dos poucos espaços que nós temos ainda onde isso é tão claro e tão marcante, essa dimensão da relação com os outros e com outra coisa, e connosco próprios. Sem dúvida. Certo. A peça, a criação vai estrear no dia 29, um dia especial, Dia Mundial da Dança. Qual é a vossa expectativa para esta estreia em Coimbra? Que a peça aconteça, que eu me sinta feliz no fim, que os intérpretes, que as pessoas que lá estão em palco se sintam verdadeiramente pronto, felizes, e que se sinta que vale a pena continuar nesta atividade um bocadinho. Quase que tenham cumprido uma vocação, não é? Uma Exato. ideia de que. Ao menos. Isso acho que nós do nosso lado, mas também temos essa expectativa no sentido de, já que há tanta resistência, pelo menos que naquele momento, com uma vocação, uma missão se cumpra, um verdadeiro encontro. O que acontece depois, o que acontece antes, mas que naquela altura se cumpra, isso é algo que para nós é muito caro, ou seja, é muito caro que o humano, que quem dança esteja no máximo daquilo que pode estar e esteja grande, num certo sentido, vivo. E eu posso testemunhar que isso normalmente acontece nas vossas criações. Tenho curiosidade de vocês, quando pensam nas características ideais, que significa lá o que isso significa, para um intérprete ou para os intérpretes, em que é que vocês pensam? Nesta altura, eu acho que nós fizemos em 2022 a fecundação com a Sarah Gil Agostinho e fizemos o Portrait of a Dancer As Velvet também com a Sarah Gil Agostinho. Agora estamos a trabalhar com a Sara Miglotti, também se chama Sara, e com a Paula Cepeda, que é uma pessoa muito cara para nós, porque fez a primeira peça que nós fizemos. Não há características ideais. Eu diria isso. Porque é a resposta que eu teria agora, exatamente. Há umas coisas importantes e cada vez são mais importantes para evitar até erros depois que aconteçam, é a generosidade, a integridade, a paixão, percebes? O amor pela profissão, a ausência de ego, o que é uma coisa estranha, o não se comparar com os outros, e num aspecto muito fundo, a saúde mental e a saúde física, percebes? Isso é cada vez mais importante. Mas eu diria que, de resto, se tem o pé assim, se tem o pé assado, se tem muito ou pouca técnica. Percebes? O ponto de partida de um intérprete quando começa a trabalhar connosco é muito diferente do ponto de chegada a que todos chegamos. Portanto, é que nesse ponto de partida esteja a possibilidade de qualquer coisa que não é previsível, que não se esperaria que acontecesse. Digamos os lados, sim. E isso tem acontecido. Eu lembro-me, tenho uma memória muito cara do o André, o Francisco Pinho, a Sara Gil, e agora alegra-me ver aquela peça todos os dias, mais do que qualquer outra, se calhar. Porque mas isso é sempre assim. É o que estamos a viver agora. É sempre assim. É sempre assim. Precisamente. Quando olham para a frente, para o futuro, por que caminhos vêm, por um lado, a vossa dança, a vossa criação a ir, e alargando um pouco mais a dança contemporânea? O que é que antevém, se é que é possível fazer esse exercício? Queres responder? Ou... Eu acho que é inevitável nós continuarmos neste caminho, de alguma maneira. Não sei bem qual é, mas, ou seja, é um caminho que tem vindo
que tem raízes, é um caminho que vem, Muito longo. quando se fala em ontologia, é um caminho tem uma escolha já feita, tem várias mini escolhas que vão permitindo que o caminho esteja a ser traçado, impresso, quase como o land artist, há um trilho, não é? Que vai sendo traçado na terra, na natureza, neste caso nos palcos. E eu acho que é inevitável fugirmos dele, porque ele chama-nos e nós somos atraídos por ele, quase como, sim, como um atrator e um repulsor. Mas acho que também queremos ser surpreendidos nesse caminho. Ou seja, o futuro tem que ser a descoberta de algo desconhecido, de algo que nos. Porque senão também não vale a pena vivê-lo. Tem que ser algo que nos excite, que nos desafie, ou seja, algo que nos surpreenda. Eu acho, eu sou modesto e muito, eu espero não me repetir. Espero sentir orgulho e sinto agora bastante orgulho de todas as criações que nós fizemos. Sinto orgulho de as ver. Portanto, e nesse aspecto, espero que isso continue a acontecer, é o mais importante para nós. E se isso não acontecer, acho que é a altura de parar. Espero exatamente isso, ou seja, haver um repetir, mas um pedir de algo de novo, ser surpreendido, ter alguma coisa que me justifique esta vida para mim próprio, para além do sucesso, desse tipo de condicionantes exteriores. Para a dança contemporânea, a dança contemporânea acho que é uma questão de cada um com cada um, mas o que eu quero é que seja uma forma de arte, e quero que haja vida, e quero que haja liberdade, e quero que haja peças que sejam fora do normal, quero que haja sacrifício num sentido de tornar-se sagrado. Eu gostava que o mundo tivesse cheio de obras-primas. É isso que eu queria para a dança contemporânea. É que fosse ver uma obra-prima. Lá está, que não fosse um discurso, que não fosse uma instrumentalização, mas gostava que o mundo estivesse cheio de coisas absolutamente maravilhosas. E é isso que eu quero para a minha vida, para mim próprio. De resto, acho que cada um tem que responder a essa questão e depois que haja ética. Ética no sentido uma certa independência. Não é uma ética, não é uma pequena moral, mas que um artista ou que alguém que dança, que alguém que dirija, compreenda a importância daquilo que faz. Ou seja, até que ponto isto é essencial, tanto para nós próprios, como pode ser essencial para quem vê. Ou seja, eu acho que o próprio ato de dançar e de estar em palco não é preciso, é um ato político por excelência. E no caso desta peça, desculpa Joana, é super importante porque esta nona sinfonia foi tocada em 1942, no tempo do nazismo, por um senhor que era o Furtwängler, e a questão dele que depois foi acusado de ser nazi, o que era tudo uma coisa bastante falsa, e ele diz, eu tinha uma frase incrível que é, eu não vou deixar a música que eu amo morrer por causa destes animais. Naquela altura os animais eram e não era só ele falava em continuar a meter a pérola no meio da escuridão. E da maneira como o mundo está, eu acho que nós temos que continuar a meter as pérolas no meio da escuridão. É isso. Acho uma ótima forma de terminarmos. Hugo e Joana, foi um gosto falar convosco. Muito obrigado. Muito Obrigado, obrigada, Pedro. Pedro. Obrigado.